Quem vai explicar melhor sobre o assunto é o Dr. José Clóvis, que está aqui com a gente. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Bom dia, tudo bem. Bom dia. Doutor, qual a causa da catarata? Bom, a catarata ela é uma doença da idade, né? Então, de acordo com o envelhecimento do cristalino, de acordo com a idade, você tem o surgimento da catarata. É lógico que nós temos diversos tipos de catarata. Nós temos catarata congênita, que afeta o bebezinho, né? Temos cataratas provenientes de doenças infecciosas no olho, que são as cataratas secundárias. Mas o mais comum é a catarata senil, que é aquela decorrente da idade. A paciente chega aos 60 anos e aí adquire essa opacidade do cristalino, que é a catarata, né? É preciso fazer de imediato a cirurgia da catarata quando se percebe a doença? Pois é, na questão do tratamento, ele é sempre cirúrgico, né? Ainda não temos um tratamento medicamentoso para catarata. O tratamento é sempre cirurgia. Agora, indicar a cirurgia depende do grau da catarata. Por isso, uma boa avaliação ela é essencial para você saber se essa catarata está afetando a qualidade de vida do paciente, se ele está enxergando nítido ainda, se ele lê bem ainda, não é hora de operar. Agora, o paciente que, dependendo da sua profissão, dependendo do grau da catarata, é um paciente que trabalha muito com leitura, lê letras muito pequenas e a catarata já dificulta isso, mesmo sendo uma catarata inicial. Então, esse paciente tem indicação cirúrgica. Então, é muito individual, depende muito da profissão do paciente, depende muito do grau da catarata, se é no momento se está atrapalhando a visão, aí a gente indica a cirurgia. Tem algo que pode piorar a catarata? Olha, aí nós estamos falando da questão das cataratas secundárias, que elas têm um fator de risco. Por exemplo, paciente que usa muito corticoide, né? Pacientes alérgicos usam muita prednisona, dexametasona. Às vezes, paciente que tem problema nas articulações, reumatismo, usa muito corticoide. Então, a gente sabe que o corticoide, tanto ele oral, que são os comprimidos, como injetável, né? Ele favorece o desenvolvimento da catarata. Então, às vezes, você pega um paciente novo, de 40 anos, de 35 anos, e o paciente já tem catarata. Aí você fala, nossa, mas não é uma doença do paciente com 60 anos? Não, mas esse é um paciente que usa o corticoide de forma crônica, usa diariamente corticoide, então ele pode ter catarata mais cedo, né? Aí, por exemplo, catarata traumática, o paciente bateu o olho, teve um trauma na região da face, e aí evolui com uma catarata. Mas ele só tem 20 anos? Sim, mas a causa da catarata dele não é a senil. A causa da catarata dele é trauma. Então, são vários fatores, mas lembrando aos nossos telespectadores que o tratamento é sempre cirúrgico. Ainda não temos nenhum tipo de tratamento que não seja cirurgia. Quais são os sintomas iniciais, doutor? Bom, a catarata, geralmente, primeiro ela não dói. A primeira coisa que o paciente tem que entender é que não tem dor, né? A catarata, ela embaça a visão. Então, o paciente vai sentir a visão embaçada tanto para longe quanto para perto. Ela desbota as cores, então o paciente não vai ver mais as cores vivas. A catarata presente ali, o paciente já vê uma cor um pouquinho desbotada. Então, os sintomas são visuais, né? O paciente tem dificuldade de enxergar. Esses são os principais sintomas. Existem casos que a cirurgia não é indicada? Pois é, aquilo que nós estávamos conversando, uma catarata muito inicial, aí você fala, olha, vamos aguardar um pouquinho e vamos esperar, se você está enxergando 100% ainda, não é hora de operar, e aí a gente pede para aguardar um pouquinho mais, né? Quanto tempo depois da cirurgia a pessoa fica para recuperação? Pois é, hoje em dia, com a tecnologia e com a cirurgia bem avançada, geralmente de 10 a 15 dias a paciente já está apto a realizar suas atividades. Assim, logo depois da cirurgia ele já está tranquilo. Agora, fazer força, carregar peso, a gente indica só depois de 15 a 20 dias, quando estiver bem cicatrizado, né? Em relação à dor, você falou que não sente dor, né? E você fala a cirurgia em si? Não, da catarata. Não, geralmente não. Geralmente, né? como sintoma, é o embaçamento visual, né? A pessoa sente a visão embaçada, né? Qual a diferença da importância aí, doutor? Qual a importância, na verdade, de fazer o mapeamento da retina? Bom, a questão da retina, é a parte mais posterior do olho, né? E a retina, ela é acometida por várias doenças sistêmicas. Então, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes muito idosos podem ter problemas na retina. Então, a importância de uma boa avaliação da retina é porque quando você vai para uma cirurgia de catarata, você tem aquela expectativa da visão melhorar após a cirurgia. Se o paciente apresentar algum problema na retina, possa ser que não melhore tanto a visão, porque ele tinha outro fator causador de baixa de visão. Por exemplo, o paciente é diabético, está com a catarata. Se você não fizer o fundo de olho, o mapeamento de retina com o especialista, com o retinólogo, aí você pode deixar de visualizar um sangramento, um edema na retina, que vai tornar a visão do paciente baixa. Aí o paciente faz a cirurgia e fica insatisfeito porque a visão continua ruim.
Por quê? Porque ele tinha outro problema e não foi avaliado. Então, por isso que o mapeamento de retina é sempre importante, né? Você avaliar bem a retina do paciente antes de indicar a cirurgia. Existe algum estágio da catarata em que ele já não pode mais ser operado? Que de repente já passou do ponto? Não, geralmente toda catarata você tem indicação cirúrgica, né? Você só não faz cirurgia naquele olho que o paciente já perdeu a visão, já tem outros problemas muito graves e aí você não tem indicação de operar. Mas se tiver chance de a visão retornar, sempre tem indicação cirúrgica, né? Em caso de doenças pré-existentes como diabetes, essas questões que tem um pouco mais de problema na questão da cirurgia, precisa controlar isso para poder operar? Geralmente, a cirurgia de catarata é uma cirurgia de anestesia local. Então, o paciente não vai ter uma anestesia geral, ele não vai ser entubado, vai ficar internado, não. A cirurgia é anestesia local, às vezes só com colírio, às vezes você faz uma anestesia local peribulbar e o paciente vai para casa no mesmo dia. Então, geralmente, essa parte sistêmica, a gente sempre pede um pré-operatório, uma avaliação do cardiologista, a parte da diabetes, da pressão tem que estar controlada. Mas deixando claro que é uma cirurgia pouco invasiva, uma cirurgia que não vai prejudicar muito a saúde geral do paciente, né? Perfeito. Bom, doutor, quem quiser tirar alguma dúvida, como que faz para lhe encontrar? Olha, nós estamos atendendo ali no Hospital Pronto Acordes, né? Ali no Hospital Pronto Acordes a gente tem a nossa clínica lá, nosso consultório. Quem quiser é só agendar a cirurgia conosco, Dr. Clóvis Barreto e Dr. Rodrigo Carvalho. Né? Nós estamos lá atendendo todos os dias de segunda a sábado e lá no Pronto Acordes também onde é realizada as cirurgias. E eu queria chamar a atenção para as cirurgias de retina, que a gente está começando a fazer o serviço de retina para as doenças mais graves, como descolamento de retina, retinopatia diabética, e isso a gente já está fazendo no Pronto Acordes, já temos toda a aparelhagem lá para poder realizar esse tipo de cirurgia lá também. Perfeito, obrigada. Nada, doutor? que isso. Obrigado você. Bom, tá então a gente sabendo um pouco mais sobre a catarata, né, a cirurgia, o tratamento, enfim, sintomas.